Imagine uma noite em que os mortos não voltam como monstros, mas permanecem de pé, observando, silenciosamente esperando. Hoje, você vai mergulhar em um mistério sombrio, onde o fim da vida é apenas o começo de algo muito mais assustador. Fique atento a cada detalhe, pois há segredos ocultos que só os mais atentos conseguem perceber. Já deixe seu like, comente o que está achando e compartilhe suas teorias. Sua atenção pode ser a chave para desvendar o que realmente acontece com os vivos, antes que seja tarde demais. Em uma pequena cidade isolada, onde a tranquilidade das noites é tão constante quanto a incredulidade de seus habitantes, a ideia de fantasmas é tratada com desdém. O ceticismo é a única fé deste povo, e qualquer menção ao sobrenatural é recebida com risos e piadas. No entanto, em uma noite como qualquer outra, algo muda. Sem aviso, os mortos começam a voltar. Eles não surgem de tumbas abertas, nem vagam como zumbis apodrecidos. Eles aparecem em pé, imóveis, como se fossem estátuas observando a cidade silenciosamente. O choque inicial é abafado pela incredulidade, mas logo o desconforto cresce. Quem são eles? Por que estão ali? O pânico começa a se espalhar lentamente como uma doença silenciosa, e os habitantes da cidade começam a perceber que não se trata de uma brincadeira ou alucinação coletiva. Algo muito real e muito perigoso está acontecendo, e as primeiras rachaduras na realidade começam a aparecer. Entre os primeiros a ver os mortos em pé está Clara, uma mulher de meia idade, cética como todos os outros, que voltava para casa após um dia comum de trabalho. Ao virar a esquina de sua rua, ela se depara com uma figura parada sob o poste de luz. É um homem, imóvel, seu rosto meio coberto pelas sombras. A princípio, ela pensa que é alguém esperando um táxi ou simplesmente descansando. Mas, à medida que se aproxima, seu coração começa a bater mais rápido. Ela reconhece o rosto. É de seu vizinho, o Sr. Augusto, falecido há mais de 5 anos. O sangue de Clara gela. Ela tenta falar com ele, mas não recebe resposta. Ele apenas a observa, ou melhor, olha através dela, como se estivesse vendo algo muito além. Desconcertada, Clara corre para casa, mas a imagem do Sr. Augusto em pé, inerte, gravada em sua mente, se recusa a desaparecer. Naquela noite, Clara não consegue dormir, e um terrível pressentimento começa a crescer em seu peito. Ela tenta falar sobre o ocorrido, mas é recebida com escárnio. Contudo, à medida que os dias passam, mais pessoas relatam ter visto figuras semelhantes, e o medo, antes soterrado pela descrença, começa a emergir com força. Conforme mais mortos em pé surgem pelas ruas da cidade, um fenômeno perturbador começa a se manifestar. Durante a noite, sussurros inaudíveis, como uma corrente de vozes baixas, começam a se infiltrar pelas casas, invadindo os sonhos dos vivos. Ninguém consegue entender as palavras, mas a sensação de ameaça é inegável. Esses sussurros parecem emanar dos próprios mortos, ou talvez das sombras que os envolvem. Algumas pessoas acordam no meio da noite, com o coração disparado, sentindo que foram observadas. Outras começam a ouvir os sussurros mesmo durante o dia, no silêncio das ruas desertas. O terror que antes era apenas um sussurro, agora se torna um grito abafado. As conversas sobre o que está acontecendo se intensificam, mas ninguém tem respostas. O medo toma conta, e a cidade, outrora pacífica, é agora um lugar onde o pavor anda lado a lado com a ignorância. Os mortos continuam em pé, suas presenças cada vez mais numerosas, como se estivessem aguardando o momento certo para revelar seu propósito. Com o passar dos dias, um padrão assustador começa a se formar. Todos os dias, ao amanhecer, uma pessoa desaparece sem deixar rastro. E onde essa pessoa foi vista pela última vez, um novo morto em pé surge, assumindo a posição exata do desaparecido. É como se os vivos estivessem sendo substituídos um por um, em uma troca macabra. A primeira vítima é o padeiro da cidade, um homem robusto e conhecido por todos. Na manhã seguinte ao seu desaparecimento,
Um morto em pé, vestindo roupas semelhantes às dele, é encontrado parado na frente da padaria. O corpo do padeiro jamais é encontrado, e sua família, devastada, se tranca em casa, temendo ser a próxima. Com o tempo, o fenômeno se repete. Cada dia traz um novo desaparecimento e um novo morto em pé, e a cidade começa a se esvaziar lentamente, como se estivesse sendo esculpida por mãos invisíveis. As autoridades tentam reagir, mas não há explicação racional. Os mortos em pé são imunes a qualquer tentativa de interação ou destruição. Eles simplesmente permanecem ali, como sentinelas silenciosas, enquanto a cidade sucumbe à paranoia e ao desespero. Enquanto o caos se instala na cidade, um homem velho e solitário, conhecido por sua excentricidade, parece ser o único que não demonstra medo dos mortos em pé. Ele passa os dias sentado em sua varanda, observando-os atentamente, como se estivesse esperando por algo. Ele murmura para si mesmo, palavras que ninguém consegue entender. Alguns acreditam que ele está louco, mas outros começam a suspeitar que ele sabe mais do que revela. O velho parece ter um conhecimento profundo sobre o que está acontecendo, como se já tivesse visto isso antes. Seus olhos, sempre fixos nos mortos, são os únicos que não desviam. Ele nunca se aproxima deles, mas também nunca os evita. Ele sabe que seu tempo está chegando, mas não teme o que está por vir. Em uma noite ele é visto conversando com um dos mortos em pé, suas palavras inaudíveis, mas seu tom é calmo, quase respeitoso. No dia seguinte, ele não está mais lá. Em seu lugar, um morto em pé, com as mesmas roupas do velho, assume a posição em frente à sua casa. O conhecimento que ele possuía se perde para sempre, e a cidade fica ainda mais assombrada pela incerteza. Uma jovem, ansiosa e cheia de vida, começa a sentir que algo está errado consigo mesma. Ela nota que os mortos em pé, que antes pareciam indiferentes, agora a observam diretamente, como se esperassem algo dela. Uma noite, ao se olhar no espelho, ela vê, em vez de seu reflexo, a imagem de um morto em pé, com olhos vazios e expressão ausente. A visão é rápida, mas deixa uma marca profunda em sua mente. Ela começa a questionar sua própria sanidade, sentindo que está perdendo a noção da realidade. A cada dia que passa, ela se sente mais desconectada de seu corpo, como se sua alma estivesse sendo sugada para algum lugar distante. As pessoas ao seu redor começam a notar sua mudança, mas ninguém consegue ajudá-la. Ela tenta fugir da cidade, mas é como se estivesse presa em um labirinto, onde todas as estradas a levam de volta para o ponto de partida. A visão no espelho se torna recorrente, e ela começa a acreditar que já está morta, que talvez nunca tenha realmente vivido. A cada dia, a sensação de estar sendo puxada para o outro lado se intensifica, e ela sabe que em breve tomará o lugar dos mortos em pé, embora não consiga entender como ou porquê. A cidade, antes cheia de vida, começa a se esvaziar rapidamente. Os desaparecimentos diários, seguidos pela aparição de novos mortos em pé, transformam a cidade em um lugar desolado e sombrio. As poucas pessoas que ainda restam vivem em estado de constante alerta, temendo que o próximo desaparecimento seja o delas. Os vivos, antes tão confiantes em sua segurança, agora são consumidos por um pavor que nunca haviam experimentado. A rotina da cidade é destruída e os sobreviventes começam a se refugiar em suas casas, temendo até mesmo sair para buscar suprimentos. As ruas, antes movimentadas, agora estão desertas, com exceção dos mortos em pé, que permanecem como sentinelas silenciosas, guardando segredos que ninguém consegue desvendar. As autoridades locais se veem impotentes, incapazes de explicar ou conter o que está acontecendo. O ciclo de desaparecimentos parece interminável, e a cidade, outrora um refúgio de paz, se torna um lugar onde a vida é apenas uma sombra do que costumava ser. As esperanças de sobrevivência diminuem a cada dia, e os poucos que restam começam a aceitar seu destino, cientes de que é apenas uma questão de tempo, até que eles também desapareçam e sejam substituídos. Após semanas de desaparecimentos,
Apenas um homem resta na cidade. Ele é um sobrevivente, alguém que lutou contra o inevitável e resistiu ao máximo. Mas agora ele está sozinho, cercado por mortos em pé que parecem aumentar em número a cada dia. O homem que antes se orgulhava de sua força e determinação começa a sentir o peso da solidão e do desespero. Ele percebe que, apesar de toda a sua resistência, não pode escapar de seu destino. O cansaço físico e mental o consome, e ele começa a ter visões perturbadoras, onde os mortos em pé se aproximam dele, sussurrando segredos em seus ouvidos, segredos que ele não consegue entender, mas que o aterrorizam. A noite final se aproxima, e o homem, em um último ato de coragem, decide confrontar os mortos em pé, na esperança de encontrar respostas. Mas ao se aproximar deles, sente o frio da morte tocando sua pele. Ele percebe que não há escapatória, que sua luta sempre foi em vão. Ele toma seu lugar entre os mortos, e enquanto sua consciência se esvai, ele tem uma última visão. A cidade renasce, mas é uma cidade de mortos, onde a vida não tem mais lugar. Quando o último homem finalmente se junta aos mortos em pé, algo estranho acontece. A noite não termina. Ele abre os olhos novamente, esperando encontrar a escuridão eterna, mas se vê de volta ao início da mesma noite, na mesma cidade, como se tudo estivesse se repetindo. Ele percebe que está preso em um ciclo interminável, onde o tempo não avança, mas se repete, sempre voltando ao mesmo ponto. Os mortos em pé estão lá, observando-o como se fossem os guardiões desse ciclo. Ele tenta escapar, mas todas as suas tentativas falham. Ele encontra outros sobreviventes, mas eles não lembram do ciclo anterior. Para eles tudo é novo, mas ele sabe que já viveu isso antes, inúmeras vezes. O terror de reviver a mesma noite, sabendo que está condenado a tomar o lugar dos mortos, o consome lentamente. Ele se torna apático, aceitando seu destino. Mas cada repetição é uma tortura, uma lembrança de que sua alma está presa em um limbo eterno, onde a morte é apenas uma pausa breve antes de tudo começar novamente. Ele percebe que todos os mortos em pé são como ele, condenados a repetir a mesma noite para sempre, e que ele, agora, é apenas mais um deles, parte de um destino compartilhado onde não há fim, apenas a eterna repetição do mesmo horror. A moral desta história é que o medo da morte não reside apenas no fim da vida, mas na incapacidade de escapar do ciclo eterno da repetição, onde o desconhecido se torna o reflexo do próprio destino inescapável. Essa moral reflete a ideia de que, na história, a maior ameaça não é a morte em si, mas a impossibilidade de fugir de um ciclo sem fim, onde os vivos são forçados a confrontar repetidamente suas próprias incertezas e medos, até que se tornem parte desse ciclo. Obrigado por assistir até o final. Se essa história te deixou intrigado, compartilhe com amigos que também adoram um mistério sombrio. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias cada vez mais assustadoras para você. E não pare por aqui. Confira o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Tenho certeza que ele vai te deixar ainda mais arrepiado. Até lá!